Bem-vindo ao canal Chivas Assombrado. Essa história foi contada pelo meu primo, Luiz. Ele é um pouco mentiroso, mas dessa vez, ele parece não estar mentindo. Pois bem, vamos à história. Meu nome é Damião, tenho 50 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 20 anos. Na época desse acontecimento, eu tinha 16 anos, mas lembro como se fosse hoje as coisas horríveis que presenciei. Eu morava em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Era aquele tipo de cidade em que todo mundo conhece todo mundo e às vezes até se sente no direito de falar da vida do outro. Esse tipo de coisa era comum lá. Eu não ficava de fora das conversas dos meus amigos, é claro. Sempre sabia da vida de cada um. Muitas coisas eram invenção disso. Eu tinha certeza, muitas histórias estranhas sobre as pessoas que até era difícil de acreditar. Até a bruxa. A gente dizia que tinha na cidade. Essa história é a que eu menos acreditava. Até aquele momento. Nós brincávamos de futebol na rua da minha casa todos os dias depois da escola. Quando anoitecia antes de irmos para casa, a gente sentava na calçada para conversar sobre um monte de coisa. Cada um colocava um assunto na roda e eu, sempre curioso, resolvi tocar no assunto da bruxa que morava na cidade, pois eu não sabia quase nada sobre ela. Na verdade, eu queria mesmo ver até que ponto chegaria a imaginação dos meus amigos. Eles então contaram que a bruxa não morava exatamente na cidade, mas sim perto de um lago que ficava próximo de lá. Eles me disseram que ela era uma bruxa ruim que fazia maldade para as pessoas. Parecia que ela tinha um demônio que sempre fazia as coisas para ela. Eu não acreditei em nada daquilo. Para mim era tudo coisa da cabeça, dos meus amigos. Então eu proponho um desafio. Eles tinham que me levar até a cabana dessa bruxa para ver se era realmente verdade. Eles toparam na hora e combinamos de ir no dia seguinte depois do futebol. Esse dia chegou e dessa vez, ao invés da gente ficar conversando, fomos até a cabana dessa tal bruxa. Chegamos lá e eles me mostraram e perguntaram se eu havia acreditado. Para mim, era só uma cabana qualquer. Não tinha visto ninguém. Então eles me desafiaram a pegar um dos sinos que estava pendurado na porta da cabana. Eu não queria fazer aquilo, mas para mostrar que eu não estava com medo e nem acreditando em nada, resolvi pegar. Assim que tirei o sino da porta, ela se abriu e uma mulher com vestido todo estampado apareceu com uma feição horrível. Ela estava muito brava porque viu eu roubando, sim. Ela então me disse para devolver. E eu fiquei paralisado, pois não sabia o que fazer. Ela me falou que se eu não devolvesse, ia mandar um amigo dela buscar o sino na minha casa às 3 horas da madrugada. Então eu saí correndo com o sino na mão. Eu fiquei muito assustado e todos começaram a rir de mim. Ainda assim, eu disse que ia levar o sino comigo e nada iria acontecer. E foi o que eu fiz. Cheguei em casa, coloquei ele no meu quarto e fui dormir como se nada tivesse acontecido. Mesmo assim eu coloquei o relógio para despertar às 3 da madrugada para ter certeza de que o sino ainda continuaria lá. O relógio despertou. Eu acordei e, para o meu alívio, ele ainda estava lá. Voltei a dormir, mas acordei alguns minutos depois com um barulho de passos no chão. Eram muito fortes, parecia o som do casco de um cavalo. Os passos foram aumentando. E quando dei por mim, já conseguiu ouvir que estava dentro do meu quarto. Eu me cobri com o lençol e fechei os olhos. Foi quando escutei o barulho do sino. Nessa hora, não consegui aguentar, aí virei para olhar quem tinha pego ele. Eu acabei vendo uma coisa horrível e que não vou esquecer nunca mais. Parecia um homem, mas tinha chifres bem grandes. E seus pés eram cascos de cavalo. As luzes estavam apagadas e houve somente a sombra dele. Mas ainda assim, foi horrível, os olhos eram amarelos. Isso eu lembro, pois parecia que eles brilhavam. Ele levantou o sino na altura de sua cabeça. E me disse que isso não era meu. Nunca mais era para eu pegar coisas dos outros sem permissão. Nessa hora, ele foi se afastando.
Até que sumiu. Eu entrei em pânico, comecei a chorar, acabei acordando todo mundo de casa. Minha mãe chegou no quarto e perguntou o que tinha acontecido. Eu expliquei tudo e ela me abraçou dizendo que tinha sido só um pesadelo. No dia seguinte, eu tinha muita história para contar para os meus amigos, então não vi a hora da gente se reunir para eu falar tudo o que tinha acontecido naquela noite. Depois que eu contei tudo, disse que a partir daquele dia, nunca mais duvidaria da bruxa da cidade. Aquele demônio que diziam que vivia com ela, realmente tinha ido me visitar. Meus amigos ficaram meio calados depois daquilo. E o que não tenho, por quê? Eles me disseram que nunca acreditarão e que só fizeram aquilo para me colocar medo. Eu fiquei com raiva, mas tinha acontecido e eu não podia fazer nada. Mas uma coisa eu aprendi. Nunca mais duvidei de boatos estranhos que outros falavam. Boa noite.